Saudações, Red Devil! Eu sou o Vitor Costa e está iniciando o primeiro Perguntas e Respostas do Unlimited BR. Esse é um quadro novo que todas as semanas a gente vai pedir para que vocês enviem algumas perguntas para a gente lá pelo Instagram. Então assim, se você está vendo esse vídeo e não viu as perguntas, é porque você não segue a gente lá no Instagram. Segue a gente lá no Instagram, espera durante a semana lá pelos stories, quando a gente for subir lá a artezinha das perguntas. Viu as artezinhas das perguntas? Aí é só mandar a sua pergunta que você pode vir parar aqui nesse vídeo para que a gente possa responder o seu questionamento. Ou a sua opinião também, né? Se quiser mandar opinião também, tudo bem. Não vou brigar por causa disso. Se for uma opinião legal, se for uma opinião que dê pra gente debater, a gente debate aqui também, não tem problema. Então é isso, vamos para a primeira pergunta? Roda a vinheta. Bom, então assim, a primeira pergunta, na verdade, são duas perguntas que eu vou resumir as duas, porque são basicamente as mesmas coisas, tratam sobre o mesmo tema, então eu vou juntar as duas e aí a gente responde tudo ao mesmo tempo, beleza? Que são do Carlos e também do Ricardo Castanheira. A pergunta do Carlos é a seguinte: o que vocês estão achando dessa política de contratação que até agora estamos muito atrás dos adversários? E do Ricardo vocês não acham que a lentidão nas contratações continua como antes? Bom, esses questionamentos vai muito do senso, assim, de urgência que o torcedor tem, obviamente quer que o time melhore urgentemente, faça uma temporada melhor, que realmente a última temporada não foi tão legal, apesar de ter terminado com o título, né? Mas assim, a última temporada não foi tão legal assim, e o torcedor, óbvio, quer que o time melhore. E também vem muito da ansiedade, né? A gente viu durante todas as duas últimas temporadas, principalmente na temporada passada, a novela que foi a chegada da Ineos no Manchester United, né? A compra de parte do clube pelo Sir Jim Ratcliffe, e a gente tá com muita expectativa em cima disso. A gente não sabe bem como que vai ser essa gestão do Jim Ratcliffe, então a gente, nessa primeira janela, a gente já quer ver mais ou menos a movimentação. Mas é importante a gente pontuar algumas coisas. A primeira dela o Manchester United já tem um elenco definido. Tem que melhorar muita coisa? Obviamente tem que melhorar muita coisa, mas a gente não teve grandes saídas, assim, um volume grande de saída de jogadores em fim de contrato, por exemplo. A gente só teve duas já confirmadas, que foram do Varane e do Martial. Os outros jogadores permanecem no elenco. Inclusive já teve algumas falas do próprio Jim Ratcliffe, que pensa que o elenco vai estar formado assim da melhor maneira possível em 5, 6 janelas. Então assim, é algo para que você tenha paciência. E eu acho, inclusive, isso comum, normal. Por quê? Porque de fato o time precisa de muitas peças. Não dá para você fazer uma reformulação completa de um time em 1, 2 janelas. Então assim, é um primeiro passo. Claro que a gente quer rápido, quer resultado, quer tudo isso, mas a gente tem que entender que existem processos. Outro ponto também que a gente precisa entender é que a gestão do Manchester United foi praticamente resetada, né? Todos os cargos quase foram trazidos novas pessoas para aqueles cargos. Muitos deles, inclusive, sequer ainda assumiram os cargos por conta de regras da Premier League, que a gente sabe como é chata a Premier League com muita regra, mas por isso que é a melhor liga do mundo, né? É muito organizado. E por conta disso, alguns dos gestores que já foram anunciados no time, como por exemplo o próprio Omar Berrada, que veio do Manchester City, que vai ser o novo CEO do Manchester United, ainda não assumiu de fato o clube. Então assim, alguns processos podem estar atrasados por conta disso. É importante a gente pontuar isso, porque a nossa ansiedade pode ter assim, um momento de calmaria devido a esses pontos que de fato estão acontecendo no Manchester United. Para muitos pode ser só mais uma desculpa, eu posso estar aqui passando um pano enorme, pode ser, mas são fatos. Esses dois pontos que eu citei são fatos, e enfim, a gente precisa entender isso para que a gente contextualize o que de fato está acontecendo no Manchester United, para não achar, por exemplo, como na pergunta que a gente viu, que as coisas estão iguais como os Glazers. A gente precisa entender esses pontos, contextualizar, para aí sim a gente fazer essa análise. Até o presente momento, esses dois pontos que eu citei para vocês, ainda mais um terceiro, que é o fato da Eurocopa estar acontecendo. Então tudo isso pode sim fazer com que aconteça um atraso nessas negociações e que a janela sofra com esse atraso. Vamos ver até o final da janela como é que vai acontecer, para saber se de fato eu tô passando pano ou se o que eu falei faz total sentido e as coisas vão começar a andar daqui a 2, 3 semanas, quando vão começar também a pré-temporada do time, né? Pode ser que com a pré-temporada começando também os jogadores comecem a chegar para o clube. E vamos para outra pergunta, dessa vez do Thiago. Bruno Fernandes sai ou não? Gente, não sai, né? O Bruno Fernandes não sai, é capitão do time, líder técnico do time, liderança também, moral que esse time tem, melhor jogador do time na última temporada com sobras, é também um cara que tem muita identificação com o torcedor. Com certeza é um jogador que a Ineos, o próprio Ten Hag, entende como sendo um pilar desse time, nessa reformulação, nessa reconstrução que esse time vai ter. Saíram algumas notícias de que existiam contatos do
Bayern de Munique, também da Arábia Saudita pelo Bruno Fernandes, mas a gente entende que isso são sondagens, são especulações que a gente inclusive tem que ignorar muitas vezes, porque não fazem sentido dentro da contextualização que a gente faz. Pelo menos é essa análise que a gente faz. Bruno Fernandes, é bom saber, ele não tem o maior salário do elenco, inclusive foi uma das notícias que saiu de que ele poderia estar insatisfeito com isso. Mas isso é questão de contrato, você faz uma renovação de contrato ali, aumenta o salário, que inclusive é justo, obviamente, o cara é o craque do time. Mas, enfim, sobre saída do Bruno Fernandes, aquela sondagem, aquele zum que aconteceu, já esfriou completamente. Não tem perigo, pelo menos nesse momento, que o Bruno Fernandes deixe o time. Não vejo nenhum sentido nesse tipo de informação, beleza? Tranquilizem-se. Até mais ou menos junto com essa pergunta, eu vou responder uma pergunta aqui do Wendel, que ele pergunta: por que o Manchester United sonda tantos jogadores, mas acaba perdendo essas contratações para os concorrentes? Bom, gente, assim, a gente tem que entender quais de fato os jogadores o Manchester United tem interesse, quais de fato o Manchester United negocia esses jogadores, assim, porque é muita sondagem que acontece, mas muita coisa, e muita coisa que a gente vê que não faz nenhum sentido. Algumas outras que a gente percebe que são pura jogada, seja de empresário, seja de clube, seja sei lá, do próprio jogador, enfim, da imprensa também, que sai muita coisa da imprensa, assim, pra caçar os cliques de vocês. Então a gente tem que pontuar algumas coisas. Dos nomes, assim, que de fato o Manchester United teve interesse, que isso a gente pode falar porque foram fontes confiáveis que falaram isso, a gente teve o caso do Olise, que possivelmente vai para o Bayern de Munique, mas o Olise era um ponta-direita, então assim, não tá nas prioridades do Manchester United para esse momento. Então a gente tem que contextualizar isso, né? Eu já falei contextualizar 80 mil vezes nesse vídeo, mas é para isso que esse vídeo tem também, para que a gente entenda alguns contextos que acontecem no Manchester United. Esse do Olise, é claro que seria um reforço legal, um cara que fez uma ótima temporada pelo Crystal Palace, mas é um jogador que não seria a prioridade do Manchester United para esse momento. Outro jogador é o Brandt White. Já o Brandt White é diferente. É uma prioridade porque é um zagueiro, é uma posição que o Manchester United de fato está buscando, de fato tem necessidade. Mas o Brandt White é um jogador que é valorizado na Inglaterra porque é um inglês, jogou no Everton e o Everton é um time que, apesar de estar com algum problema de fair play financeiro, não é um time que necessita de tanto dinheiro assim. Então pode fazer um jogo duro, que é o que parece que está acontecendo. Um jogo duro do Everton para liberar o Brandt White. É até normal. Os times de Premier League sempre fazem um jogo duro para negociar os seus jogadores. E a negociação do Manchester United com o Brandt White está parada nisso. Aparentemente o time teve acertos com o jogador, né, com o zagueiro, mas na hora de fazer a negociação com o clube é que deu essa segurada aí por conta do pedido exagerado que o Everton está fazendo pelo passe do jogador. Outro jogador que a gente está escutando muito falar nos últimos dias é o Zirkzee, né, o holandês, atacante holandês do Bologna, mas esse seria o caso contrário, né? O Manchester United estaria roubando a contratação porque ele estava quase tudo acertado com o Milan, e aí o Manchester United chegou pela beirada perguntando como é que estava ali a questão. Parece também que o Milan não se dá muito bem com o empresário do Zirkzee, que é o Kia Joorabchian, o famoso Kia Joorabchian aquele. Então assim, essas três negociações que a gente poderia falar que elas estão que foram mais fortes de fato e até agora não rolaram, mas também não tá nada dizendo que pode não acontecer, fora o caso do Olise, que esse tá praticamente descartado. Mas o Brandt White e o Zirkzee, o Manchester United de fato tem interesse e está negociando, né? Se vai acontecer ou não, são outros 500, mas está negociando. E outros jogadores aí que especulou esse, aquele e tal, isso aí vocês precisam entender em qual ponto estava cada notícia dessa. Se era rumor, que tem muito, se era interesse de fato, mas assim, interesse de fato, aparentemente, são esses três jogadores que o Manchester United foi atrás de fato, podemos dizer assim, né? Que buscou algumas informações mais concretas sobre esses jogadores. E desses três, apenas o Olise está praticamente descartado. O Zirkzee e o Brandt White estão ainda em negociação. Pode ser que aconteça. Seguindo com o assunto contratações, que bom, não tem jeito, né? É o que a gente mais está falando nesse momento, a janela tá aberta, então assim, é o que tem de muito assunto pra gente tratar sobre negociações. E aqui tu pergunta do Neto Vieira, e a pergunta é: quantos reforços eu acho que vem nessa janela? Essa é uma pergunta muito complicada de se responder, principalmente porque o Manchester United precisa vender jogadores para que o fair play financeiro ganhe uma margem maior e ele consiga contratar jogadores. Mas assim, por baixo, eu imagino que pelo menos 3 contratações devem acontecer, que é mais ou menos a média que está acontecendo nas últimas janelas de verão do Manchester United. A gente reclama que o Manchester United é lento, mas quando chega lá no final, o Manchester United faz 3, 4 contratações. Então eu acho que mais ou menos vai ser por aí que vai acontecer. Mas como eu falei, depende muito do que vai acontecer também na questão das saídas. A gente tem possíveis vendas do Sancho, do Greenwood, tem alguns outros jogadores que podem sair também, como o Van de Beek, o Lindelof, o Wan-Bissaka também é uma possibilidade. Então assim, tem vários
vários jogadores que podem sair. Dependendo dessas saídas, aí podem ser que tenha outras exigências, outras necessidades, e aí outros jogadores podem começar a chegar. Mas pelo menos um atacante reserva, um mínimo reserva, né, para disputar a posição ali com o Højlund, esse deve chegar. Um zagueiro também, porque tem que repor a saída do Varane, e talvez 2 zagueiros, como eu falei, porque pode ter a saída do Maguire ou do Lindelof, principalmente o Lindelof, e aí teria a necessidade de um outro zagueiro, então aí já seriam 2 ou 3 peças. Volante também, primeiro volante pelo menos, e talvez 2 primeiros volantes, porque o Casemiro também pode sair. Na lateral direita, caso o Wan-Bissaka de fato saia, precisaria de uma outra contratação, então aí a gente já vai para 5, 6 contratações. Mas como eu falei, depende muito do que vai acontecer no mercado de saídas para que a gente entenda o que pode acontecer nas chegadas do Manchester United. Mas eu diria que pelo menos 4 contratações devem acontecer. O plus, o mas, aí vai depender aí do que acontece na janela de transferências. E uma última pergunta para a gente encerrar esse primeiro vídeo de perguntas e respostas do Manutd BR, vem lá do nosso grupo VIP no WhatsApp. Se você ainda não conhece o grupo VIP Manutd BR, é só você ver o link que tá aqui na descrição desse vídeo. Você assina esse grupo VIP, paga uma taxa única e vitalícia para que você participe do grupo, e tá lá toda a equipe da Manutd BR, tá lá, e a gente sempre manda notícias, informações em primeira mão, vídeos em primeira mão, e tem participação garantida em nossos vídeos. E uma dessas participações vem agora, ó, uma pergunta do Davi Wesley. Ele perguntou o que a gente acha do Onana, goleiro do Manchester United, obviamente. Ele disse que acha muito fraco. Bom, o Onana de fato teve um início de trajetória com o Manchester United bizarramente ruim. O cara que foi eleito o melhor jogador, melhor goleiro da última Champions League, chegou no Manchester United e praticamente eliminou o Manchester United da Champions League. Falhou em todos os jogos que ele jogou da Champions League, todos os jogos do Manchester United, e a gente acabou caindo ainda na primeira fase. Então assim, foi bizarra o início do Onana. Um goleiro que aparentemente era tão seguro, tão cheio de si, sabe? Um goleiro assim que sabia o que estava fazendo, chegou no Manchester United e ruiu essa confiança dele nos jogos, ele falhando muitas vezes. Então assim, foi muito complicado de fato. Mas a gente tem que dar o braço a torcer que na segunda metade da temporada o Onana foi muito importante para o Manchester United, fez muitas defesas importantes, foi um goleiro de fato seguro. Claro, ainda cometeu algumas falhas, falha de saída de bola, né, que ele é um goleiro que joga bastante com os pés, falhas embaixo das linhas, fazendo pênalti também, que é uma coisa assim que o Onana parece que sai muito estabanado nas bolas, né. Então assim, ele precisa evoluir, mas aquele Onana da primeira metade da temporada para o da segunda metade da temporada já foi diferente. Foi um Onana melhor, um Onana mais seguro. Bom, não sei se dá pra gente confiar de fato no Onana, né? Não sei se ele vai nos entregar essa segurança que a gente espera que ele entregue. Mas como a gente tem muitas outras posições para reforçar, muitas outras prioridades de jogadores pra gente contratar, eu acho que a gente não precisa dessa dor de cabeça no momento que seria a contratação de um novo goleiro. Além do Onana, a gente ainda tem também o Altay Bayındır, que é o goleiro titular da seleção da Turquia, que chegou do Fenerbahçe na temporada passada. Pouco jogou, mas está lá. Então pode ser também um jogador que pode ter oportunidades caso o Onana não se saia bem nessa próxima temporada. Para o momento, eu acho que o Onana é um goleiro que pode ser titular do Manchester United, caso não tem também o Altay Bayındır. Então assim, trazer um novo goleiro, né, fazer uma contratação de goleiro, isso eu acho que não é necessário para o momento. E bom pessoal, assim encerramos o primeiro vídeo de perguntas e respostas da Manutd BR. Como eu falei, se você não viu essa caixinha de perguntas é porque você não segue a gente lá no Instagram. É só seguir o nosso Instagram, que é o @ManutdBROficial, ou buscar lá por Manchester United Brasil, que vocês vão encontrar a Manutd BR por lá. E esperar a próxima caixinha de perguntas para que você mande sua pergunta e possa ser respondido aqui nesse vídeo, beleza? Então, por favor, se inscreva aqui no canal também, deixe seu like, deixe seu joinha aqui nesse vídeo, deixe seu comentário também, se quiser opinar sobre as respostas que eu dei nesse vídeo. Se você quiser fazer outras perguntas, também posso buscar essas perguntas aqui para a gente responder nos próximos vídeos, beleza? É isso, valeu!